Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Joanilson Rodrigues. Realmente, meus amigos, esse fenômeno do Bolsonaro, como o Glauco falou, como o Giuseppe falou, ele é único. Eu desconheço algo similar, algo parecido com isso. Interessante que logo no começo, eu lembro de uma discussão do Diogo Mainardi com o FHC, e ele falava justamente isso, mas isso não é uma coisa, não era para celebrar a democracia, mas vocês percebem que esse povo, eles têm um conceito de democracia que não inclui o povo, né? Quando eu falo esse povo, eu digo essas pessoas, essa elite que se acha, né, capaz de ditar o que você vai dizer, o que você vai pensar, né? Esse relativismo que relativizou direitos é um verdadeiro absurdo, né? A sua visão sobre o presente me parece excessivamente sombria diante de uma revolução espetacular, democrática que ocorreu no Brasil. Não é o caudilho que se impõe, foi o seu povo, que tem uma tradição secular de bovinismo, que saiu do lugar, foi para as ruas, garantiu a prisão do Lula. O Lula foi preso em abril, está preso até agora. É uma novidade extraordinária. O presidente do seu partido, Aécio Neves, vai ser preso em breve. Houve uma devastação do sistema político brasileiro pelo voto intransigente, pelo voto rebelde de uma população que não tem esse hábito. Isso tudo deveria criar uma linfa de otimismo em relação ao presente, em relação ao futuro, que eu não vejo na sua análise. Como é que o senhor consegue ficar insensível a essa transformação, ao efeito benéfico dessa destruição de um passado apodrecido? E o Glauco, ele trouxe uma coisa que eu fiquei lembrando do Joseph Schumpeter, que é um cara que falava que sempre que surgir uma inovação, vai ter sempre assim uma oposição grave àquela inovação. Então, tipo, quando surgiu o Uber, vocês lembram de taxistas que chegavam a agredir os motoristas de Uber, né, bater mesmo, e que fala assim, não, vai destruir a nossa categoria, nós temos que destruir esse daí. Então, inovação, tem um livro do Clayton Christensen que chama O Dilema da Inovação. Ele diz que existem dois tipos de inovação. A inovação incremental, que é aquela que você vai aos pouquinhos, o carro modelo 2020 em relação a 2019 mudou a lanterna, 2021 mudou a maçaneta da porta e vai incrementando. Então, essa é uma inovação aos poucos. E tem uma inovação que é disruptiva, tipo a inovação do CD em relação ao disquete de computador. Um CD armazenava em informação equivalente a 500 disquetes. 500 disquetes. Então, isso foi disruptivo. O que o Bolsonaro fez na política foi algo completamente disruptivo. Os caras não conseguiram prever e não conseguem prever ainda hoje, inclusive no campo econômico, né? E no campo econômico, eu diria ainda que, como nós sempre repetimos que tem dois fenômenos no Brasil, né? O imbecil coletivo, falado pelo professor Olavo de Carvalho, e o analfabetismo funcional. Que o analfabetismo funcional foi com que a pessoa só consiga pensar em uma coisa. Então, por exemplo, em marketing existe um conceito chamado top of mind, o topo da mente. Então, quando a gente fala daquele iogurte famoso, você já pensa aquele refrigerante famoso, aquela esponja de lavar louça. Então, os nomes mais lembrados provavelmente é Coca-Cola, é Bombril. E aí, o que acontece? Quando você fala em sustentabilidade, o que essa pessoal pensa? O que eles pensam imediatamente? O que te vem à mente quando você fala em sustentabilidade? A maioria talvez pensa em preservar árvore, preservar animais, manter os índios isolados. Mas, olha, tem um britânico chamado John Elkington, e ele criou uma teoria que eu acho fantástica, que se chama Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade. Ele diz que, basicamente, a sustentabilidade não pode ser uma coisa assim ambiental.
tem que ser uma coisa que tem que ter sustentabilidade social e econômica. Então, o negócio tem que ser sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. Então, o que acontece? Esse pessoal analfabeto funcional que só pensa em ambientalismo, eles destroem, eles têm vocação para destruir economias inteiras, né? É o que o Mário falou lá das usinas de carvão na Europa, né? Então, eles condenam o desenvolvimento no terceiro mundo, principalmente no Brasil, né? Eu lembro do Augusto Nunes falando daquele movimento Farms Here and Forests There, né? Fazendas aqui e florestas lá. Não queremos fazendas lá. Vamos destruir as fazendas lá, o agronegócio do Brasil. O definitivo, escrito pelo José Roberto Guzzo, que é um dos maiores articulistas do mundo, sem nenhum exagero, e que, entre outras coisas, foi o responsável pela luminosa trajetória da revista Veja, que a levou ao patamar de 1 milhão de exemplares e a transformou na terceira maior revista do mundo. Ele acaba de publicar um artigo que eu peço licença a vocês para me estender um pouco, porque vale a pena. É uma aula de lucidez. O título é Farms Here, Forests There. Fazendas aqui, floresta lá. É o nome, como vocês verão, de um lobby, de uma organização de lobby que faz o lobby dos agricultores americanos. Vamos lá. Nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas por culpa da agropecuária, é claro. Terra que gera riqueza rende imposto é o inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Fim de conversa. Né? Que tem sustentado o mundo, ajudado a sustentar o mundo. Então, mas quando eles fazem, tem esse relativismo. Então, usinas de carvão são as fumacinhas do amor. Né? Agora, não, a gente está precisando, então é fumacinha do amor, viu, gente? Isso não prejudica o meio ambiente, né? Ou aquele oleoduto que ia lá de Alberta, no Canadá, para os Estados Unidos, que o Biden impediu, e agora está tendo que levar o petróleo para os Estados Unidos de navio, do México, né? Do Golfo do México, poluindo muito mais. Então, esse pessoal, infelizmente, eles não têm responsabilidade e não tem compromisso com o resultado. É essa diferença que o Fagotti falou do Bolsonaro olhar para uma obra e pensar isso vai beneficiar as pessoas. Ah, mas é do governo anterior. Não me interessa. Eu estou olhando para as pessoas. Eu estou olhando para a dor das pessoas. E, pegando um ganchinho, só para terminar, no que a Sol falou sobre psicopata, o psicopata, basicamente, tem uma área do cérebro, né, que é a área límbica, que eles fizeram isso, 2 brasileiros, inclusive, descobriram essa pesquisa em 2001, né, neurocientistas, com presidiários americanos, não dava para fazer no Brasil, né, porque isso aí, conselho de ética, um monte de gente não ia deixar, mas eles fizeram com americanos. Então, basicamente, o quê? Põe sensor na cabeça do cara, põe uma TV na frente do cara e vai mostrando cena, uma criança com uma florzinha, e aí vai vendo que área do cérebro tá mexendo, aí mostra uma cena grotesca, tipo esse cara que matou o branquinho aí, né, o cachorro, invadiu o terreno lá e matou o cachorro. Então, qualquer um de nós fica consternado com o sofrimento. E um psicopata não, ele não se incomoda com o sofrimento do outro. E aí a insensibilidade repetida, ela cauteriza a mente e ela conduz a pessoa a uma coisa chamada crueldade, que não só a pessoa não sente a dor do outro, mas ela sente prazer em ver o sofrimento do outro. Oremos pelo Brasil, queridos amigos, né? Porque o Brasil está em boas mãos, pensando no meio ambiente, pensando no John Welton Triple Bottom Line, sustentabilidade é econômica, é social e é ambiental, e não só uma coisa única como um analfabeto funcional pensaria. Graças a Deus temos Paulo Guedes e Bolsonaro ali. É isso aí. Palavra de Joanilson Rodrigues.
Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas.